Olá, começa agora mais um Aleatório Podcast. Dessa vez o convidado é eu mesmo, me autoconvidando. O meu primeiro vídeo foi sobre a minha questão com a TDAH e algumas características que relacionam o TDAH, assim, a minha pessoa e minha recente descoberta pela TDAH adulto. Porque depois de adulto você descobre que tem TDAH e o nome é TDAH adulto, simplesmente. Quando eu comento isso com alguém que me conhece, que sabe que sou normalmente louco, assim, agitado na correria, e hoje eu vim aqui para dizer que eu não vou mais usar o fundo que eu usava, mudei para este e tô com esse novo setup de equipamento. Espero que melhore. A ideia, independente do que você tenha de equipamento, é que você comece, porque se você ficar sempre na ideia, na ideia, na ideia, na ideia, nunca sai do papel. E aí vem alguém e faz a sua ideia sem você perceber e você continua para trás. Então eu comecei com o que eu tinha. Agora não vou usar muito a mão assim em relação ao vídeo por conta da altura. Agora que tem um microfone maior do tamanho do meu crânio, como já disseram, né? Tamanho da minha cabeça, tem aonde eu me esconder pela questão da vergonha. Eu nunca gostei de vídeo, eu sempre fui da pessoa do rec, né? A pessoa da produção, a pessoa que pede para outra pessoa falar, a pessoa que fala assim, de novo, melhora isso, melhora aquilo. Mas eu sempre tive um bloqueio comigo em relação a isso. Então depois a minha ida ao psicólogo, a conhecer ao psicólogo e conversar sobre os meus problemas, as minhas angústias, isso começou a me soltar mais. Então, depois também do diagnóstico do TDAH, como é que eu posso dizer assim? O psiquiatra, ele entra dentro da sua cabeça, sabe? Assim, ele te pergunta coisas que você volta ao passado e que você para pensar e se autoavaliar. E quando eu falo para as pessoas que eu tenho um TDAH, assim, que eu fui diagnosticado, a pessoa fala, mas você pagou para isso? Pagou? Era fácil, era só eu te dizer, era só ter me pago que eu te daria o diagnóstico. Quem dera se fosse fácil assim. Eu comecei a ter crise de ansiedade, eu não sabia o que era crise de ansiedade. Esse é o primeiro vídeo que eu faço, a primeira semana me medicando com um remédio para o tratamento da TDAH, que é o Vivance. Vivence. Sei não sei se fala em inglês, não sei se fala em português. Vivence. E nos Estados Unidos fala de um jeito e aqui a gente fala Venvance. É isso aí, 30 miligramas, tem de 50 e tem de 70. Isso daqui é como se fosse não, né? É um remédio na mesma linha do Ritalina, para quem já conhece. Só uma pausa bem aleatória para eu poder fazer uma indicação de um documentário da Netflix sobre este assunto de medicação. Tem um documentário na Netflix que se chama Take Your Pills. Esse documentário ele relata a história do Vivance, relata a história do Rivotril e relata a construção e a fórmula deste medicamento no organismo de cada um. E é um documentário que aborda esse tema desde muito tempo atrás, que as pessoas vêm procurando, as pessoas que não têm TDAH, as pessoas que não têm outro tipo de doença, procurando ter o melhor foco, procurando ser uma melhor pessoa. E este documentário abriu muito a minha cabeça sobre em relação ao que ele pode te causar, o que ele pode te gerar de uma forma indevida, de um modo errado, sem o diagnóstico de um psiquiatra para poder te medicar. As pessoas que usam para estudar, pessoas que usam para focar, e este documentário ele aborda esse mundo e ele volta no passado para te mostrar como que foi construída essa fórmula para poder chegar neste ponto e o porquê da construção desse tipo de medicação. É um documentário maravilhoso, um documentário que te prende, que te segura, e eu que trabalho com edição, que trabalho com vídeo, eu achei muito bom, muito bem trabalhado e vocês vão curtir muito. Se gostar, se já assistiu, comenta aqui embaixo também e deixa sua opinião sobre isso. Eu nunca fui de tomar remédio. Toda vez que eu ia para algum médico, toda vez que eu ia para alguma clínica, me consultar, me perguntava se eu fazia uso de algum medicamento. Então, a partir de agora, eu faço uso de medicamento. E antes desse medicamento, eu tomava dois medicamentos, um para ansiedade e um para poder dormir. Porque eu comecei a ter crise de ansiedade e aí, nessas crises de ansiedade, precisei de procurar um psiquiatra. Então, o psiquiatra fez esse teste comigo aí de um mês para eu poder me manter sem crise de ansiedade, para depois eu começar a tomar, para um mês depois,
eu voltar no psiquiatra e começar outra consulta sobre a TDAH, que já era uma dúvida do meu psicólogo, que ele falou, procura um psiquiatra. Eu postei um vídeo, primeiro vídeo deste canal, que muitas pessoas vieram pra mim e falaram, nossa, eu acho que eu também tenho. Nossa, tem muitas características parecidas. Nossa, às vezes eu sou assim também. Essas características eu peguei de referência no livro da Ana Beatriz, que ela é psiquiatra, também tem TDAH, e aí ela descreve neste livro todas as mais de 50 características de uma pessoa que tem TDAH. E aí, quando você descobre a TDAH desde criança, é muito mais fácil de você viver do que quando você descobre depois de adulto. Porque é um choque maior, porque às vezes vem a autoculpa, assim, né? Eu principalmente, quando eu comecei a me avaliar com psiquiatra, e ele me perguntava como que eu era na escola, como que eu era com os amigos, como que eu era na infância, e realmente todas as minhas falas, até na hora de explicar, eram complicadas de explicar por conta da déficit de atenção e da minha hiperatividade, da vontade de explicar. Então, qualquer coisa me tira do foco, qualquer coisa me tira do assunto, qualquer coisa me faz mudar de assunto. Então, quando eu tive essa certeza, eu tive uma crise um dia depois, e depois eu fiquei refletindo comigo mesmo quantas pessoas eu não magoei, quantas pessoas eu deixei chateado por algo que eu falei. Mas eu também aprendi que eu não posso me culpar por algo que eu não sabia e que era uma particularidade de um transtorno que eu tinha sem eu saber. Então, esse meu aprendizado, assim, do meu dia a dia, do meu autoconhecimento, que fez mudar muita coisa na minha visão, porque eu lendo as outras características e vendo que isso eu posso mudar a partir de hoje, porque não é uma muleta, não é uma desculpa, é algo que sai da pessoa que tem TDAH. Não é fácil, mas é algo que a gente pode aprender a controlar, pode aprender a vivenciar. Eu, nessa primeira semana de medicação, eu nunca tomei de remédio nenhum. Eu tomei um mês de remédio para me deixar calmo em relação à ansiedade e para dormir. Foi uma experiência diferente. E essa medicação para TDAH, ele não quis me passar Ritalina por ser muito forte e eu ser muito hiperativo e não saber reagir muito bem de primeira. Então ele começou com uma dose bem baixa para poder manter o foco. Essa primeira semana para mim foi uma semana muito agitada, e como eu já sou agitado, o remédio me deixou mais agitado ainda. Então, o meu coração, como de qualquer um, se você for procurar bula ou procurar informação, ele te deixa mais agitado, mais acelerado, te deixa mais focado, ele te deixa muito ligado e mil ideias, entre mil ideias. Quando eu tomei a primeira vez na sexta-feira, depois da quinta-feira, um dia depois que ele me diagnosticou, eu já tomei o primeiro remédio, veio uma chuva de ideias, veio uma explosão de ideias, que eu já sou uma pessoa criativa, já sou uma pessoa que não paro de pensar um minuto. Então, veio muito, 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 muito. E este programa aleatório veio entre essas ideias depois do diagnóstico, porque eu comecei a ouvir outras pessoas durante assim, um mês de ansiedade tomando remédio, que eu não sabia que mais pessoas sofriam com isso. Por mais que as pessoas digam que todo mundo sofre por alguma coisa, pessoal, não fazia ideia, não imaginava. Eu também não tenho culpa também de imaginar alguma coisa do tipo, porque cada um tem uma característica e aí tem o seu modo de ver a vida. Então, o meu modo de ver a vida mudou e foi um start na minha vida muito grande depois que eu comecei a passar por esse tipo de crise, e a descoberta da minha TDAH, que me fez refletir em muitas coisas durante essa semana, porque a medicação era só de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, eu estou focado, às vezes não, tira o sono, porque ele te deixa alerta, te faz dormir menos e tem que tomar outra medicação para poder dormir. Então, é uma medicação acoplando a outra. E fora os efeitos colaterais, que são menos do que o Ritalina, para quem tem TDAH. Para pessoas que só tomam para estudar, para outras coisas, tem também os seus efeitos colaterais. Mas aí é cada um com o seu organismo. Então, tem umas pesquisas que 1% de cada pessoa, uma população ali, outra aqui. Eu tive a minha primeira semana tomando direto. No primeiro sábado e domingo que eu não tomei, eu tive a primeira reação aos efeitos colaterais. E eu tive que comprar outro remédio para poder suprimir essa reação. Segurou, ajudou, calmou. E provavelmente eu esteja em 1% e outros que estavam nessa bula, porque cada corpo reage diferente,
Cada pessoa tem um TDAH diferente e eu sou dessa forma. Então, a partir deste momento, ou desde os outros que vocês já assistiram os vídeos anteriores, eu vou ser eu o tempo inteiro. Às vezes a minha mão vai estar se mexendo demais, às vezes eu vou estar olhando o computador porque eu mexo com a abertura, com o vídeo que vai entrar, com a foto que vai entrar. Estou pesquisando algo que vai aparecer na hora para poder falar com a pessoa. E isso é do déficit de atenção. Por mais que e provavelmente as entrevistas vai ser à noite, fora do meu horário de trabalho, ou final de semana, que eu não vou estar medicado. E aí que vai ficar mais aleatório ainda. Então, este é o Alexandre Mendonça. Essa foi o meu primeiro, vamos dizer, videobook sobre essa minha primeira semana. Provável daqui a um mês eu volte de novo a falar da minha experiência durante um mês sobre a TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. E para você que viu meu stories no Instagram, meu Reels, e meu vídeo no YouTube, procura um psiquiatra, procura um psicólogo e não tire conclusões precipitadas, porque isso pode gerar coisas piores para você, sabe? Você mesmo, assim. Então, o meu vídeo é só um vídeo autoexplicativo de mim mesmo. Então, se você tira uma palavrinha do que eu falei ali e acha que já tem a mesma coisa, pode te gerar algo maior ainda sem ter nada. E pode ser só uma característica sua de vivência. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o nome do meu psiquiatra e as informações dele certinho para quem quiser entrar em contato aqui de Vitória, Espírito Santo, ou para consulta online para fora do estado. Eu não sei como que ele atende. Pode entrar em contato com ele sobre a sua situação, que é individual. Essa é a minha situação, eu sou dessa forma, eu sou assim, é assim que é o Alexandre Mendonça, e é assim que eu estou começando a ver a vida a partir de hoje. É assim que eu vou tentar melhorar mais a partir de hoje, em relação às atitudes que eu tinha antes, que agora eu sei que tem, nem que seja um pouquinho ali, botando só um pouquinho da culpa que eu não deveria botar de um transtorno que eu não sabia que eu sempre tive. Vou ficando por aqui. Soltei esse vídeo hoje, é mais para falar um pouco mais de mim, porque vai vir mais entrevistas. E como tem muita gente para conversar ainda, eu vou soltando o vídeo aos poucos. Se eu pudesse, eu gravava tudo de vez e já ia lançando um dia certo na semana, 2 vídeos por semana. Então, como eu dependo da agenda de outras pessoas, dependo da boa vontade de outras pessoas, e às vezes essas outras pessoas estão indispostas ou estão passando mal, independente, eu vou no meu tempo. Me desculpa por eu estar falando desta maneira, porque é complicado você marcar agenda com alguém, é complicado. Eu estou passando por isso agora, né? Eu era o cara que só ia gravar, era o câmera e tava lá. Quem arrumava isso eram as produtoras, era o repórter que procurava isso. Então, eu que estou de frente com isso agora, a partir deste momento, os vídeos irão sair enquanto eles forem gravados. Vai ter outros vídeos ao vivo que eu vou ter que me virar nos 30 e eu vou ter que tacar o barco e vamos lá. É isso. Obrigado por me ouvirem. Até mais.